conceder, como consolador prometido, para expandir as nossas consciências, nos permitir conhecer a verdade sobre nós mesmos e compreender melhor todos aqueles que se colocam ao nosso redor. Envolve nas tuas lúcidas energias de amor e serenidade o nosso companheiro Edivaldo, que irá nos trazer a palavra hoje, e que ele se sinta envolvido nas nossas energias de carinho e de gratidão. Ilumina, fortalece, conforta todos que ele se encontram nesse caminho. Preenchemos, Senhor, de acordo com a vossa misericórdia e necessidade de cada um no presente, levando também o refrigério e o benedito para aqueles com a tua remissão, Pai. Estou diante dela dos benfeitores, abnegados que dirigem essa casa, enganando por iniciar mais uma atividade na vida de Deus. Que a vossa paz encontre guarida verdadeira nas nossas mentes e nos nossos corações, hoje e sempre. E assim seja. E assim nós possamos falar em primeiro lugar, irá falar hoje em torno do sexo. Okay. Até 8h20, né? 50 minutos? 8h20, 8h25. Certo. É o convite. Ok. Ligado já aqui. Slide, para você quiser passar seu slide, só a setinha de cá, viu? Tá. Aqui desse lado. Uma boa noite. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui essa noite, né? No CETRASC, Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. E quando nós chegamos, encontramos espíritos de outros tempos, que por aqui jornadeamos e hoje, com prazer, aqui estamos para colaborar com o momento doutrinário do mês de julho, que está finalizando hoje, né? A partir de amanhã já é outro período. Como diz Kardec, sucessão das coisas. Agosto está chegando, outras situações irão se suceder em nossa vida, e isso é o que se chama tempo. E o tempo passa e nunca envelhece, e passa por nós. Então a casa nos oferece essa grande obra dos espíritos Chico Xavier e Emmanuel. Vida e sexo. Na época, Emmanuel desencarnado e Chico encarnado enquanto médium. Nos dias atuais, nós temos notícias que os papéis se inverteram. Emmanuel já está há algum tempo encarnado no nosso Brasil e Chico está do outro lado da vida. Possivelmente trabalhando muito mais, né? Em parceria com esses espíritos que fazem parte da Seara do Cristo e vieram nos auxiliar a compreender, através do Consolador que Jesus promete lá no Evangelho, tudo o que nós precisamos saber enquanto espírito jornadeando pela Terra em processo de aprendizagem, em processo de expiações e de provas. Então, as boas-vindas a todos que estão aqui presentes no campo físico, aqueles que se encontram no campo virtual. O importante é que, onde quer que nós estejamos, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo é o mais importante. Para que juntos possamos refletir aqui sobre as lições que esse Espírito nos traz sobre o tema proposto pela casa, que foi o mês de julho todo, né, estudando essa obra, e diz respeito à família de um modo geral. Então, vida e sexo. Que os problemas do sexo agitam atualmente vastos setores da vida humana é incontestável. De que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Assim começa Emmanuel em um dos seus textos, Joana de Ângeles, André Luiz, Bezerra de Menezes, todos esses baluartes e pioneiros do trabalho espírita, eles também
através de estarem no plano espiritual dos desencarnados, tratam de todos os temas que nós precisamos saber para que a nossa educação espiritual aconteça da melhor forma possível. Então ele diz ali, de que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre. Quando ele chama plano espiritual, ele está se referindo ao plano dos desencarnados. Plano terrestre, o nosso aqui material. Mas, em verdade, somos todos espíritos, habitando uma forma ou outra, fora da matéria densa ou nessa matéria que é o corpo físico que nós estamos aqui agora. Então ele começa questionando e trazendo os ensinamentos que a doutrina já tem condições de trazer para que nós possamos entender. Desenvolvemos conceitos formulados na codificação kardeciana para demonstrar que as proposições ao redor do sexo, apaixonadamente focalizadas na atualidade da Terra, foram objetos de criteriosas anotações do plano espiritual no seu passado, na prevenção do choque de opinião em matéria afetiva que a humanidade agora enfrenta. Então, eles também ficaram tomando cuidado com as novidades que aparecem no campo material, com os conceitos, para que, através da mediunidade, pudessem nos esclarecer da melhor forma possível. E esse cidadão que se apresenta a Chico Xavier, como um senador romano que foi em épocas passadas, na época de Jesus de Nazaré, o senador Publius Lentulus, de orgulho e egoísmo até os cabelos, na época. Mais de 20 séculos, 2000 anos atrás, 50 anos depois. São duas obras belíssimas que alguns aqui devem conhecer, onde ele retrata a própria experiência dele em encontro com o Mestre de Nazaré. E hoje, na codificação do Evangelho, sobre o egoísmo, que foi algo que impediu, naquele momento, dele avançar e seguir com Cristo. Mas ele não perdeu tempo, porque a oportunidade surgiu e ele volta como um pioneiro para poder nos esclarecer essas questões na atualidade, objetivos criteriosos, anotações do plano espiritual no século passado. Porque a época a que ele se refere àquela obra já é de muito tempo. Por isso que eu trouxe duas versões, uma mais antiga e outra mais atualizada. Então, na opinião, choques de opiniões, matéria afetiva, que a humanidade agora enfrenta. Enfrentava naquela época e enfrentamos também nos dias atuais. Só que já estamos em outros tempos, onde já estamos entendendo melhor, aclarando melhor as nossas ideias, para que nós possamos viver da melhor forma possível. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não a indisciplina, mas controle, no impulso livre, mais responsabilidade. Nós lembramos daqueles tempos, em que tudo era permitido, livre. E aí a maioria das criaturas esquecíamos que temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é com responsabilidade. E não confundir livre-arbítrio com irresponsabilidade nas ações, com libertinagem. Porque a própria doutrina que vem nos dizer da lei física, que toda a nossa ação tem uma reação, que volta em sentido contrário de onde ela saiu. Então ele chama a atenção, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Porque tudo que nós fazemos ao outro retorna para nós e assim vice-versa. Nós estamos vendo hoje como estamos os nossos relacionamentos em sociedade. Indivíduos que se tornam dono do outro. Nós não somos dono nem do nosso corpo físico, que é uma indumentária que nós estamos utilizando agora. Não é a primeira, não é a última. E ao sairmos daqui deixaremos. É pó e ao pó voltará o corpo. É matéria densa, pesada.
e nós espíritos continuamos a nossa jornada. Então, a liberdade de ação, o respeito por nós e pelo outro, para que a nossa vida seja mais tranquila e mais suave em todos os processos falando. E nesse processo dos relacionamentos, ainda muito mais delicado. A reencarnação é um processo educativo. Qual é o objetivo da reencarnação? A qual todos nós que aqui estamos nos vendo e nos ouvindo, encarnados, passamos por esse processo que se chama reencarnação. Vem do plano espiritual para o plano material. Estamos nós aqui nesse estado. É o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo ao propiciar a vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Então, a proposta da reencarnação não é pagar, não é sofrer, é evolução. Foi o mecanismo que o Criador achou da melhor forma possível. Para alguns é vida única, é sofrimento eterno, é juízo final. Para a doutrina, oportunidade sempre que nós precisarmos. Saiu daqui nesse momento desta encarnação, não fez bem, faz uma avaliação junto aos nossos mentores, que foram eles que programaram para nós, na sua grande maioria. Pouquíssimos são os espíritos que participam da programação, porque às vezes não têm conhecimento para optar, mas o processo é único para todos. Evoluir, melhorar, fazer de novo, vivenciar novas experiências. No corpo físico, que alguém já pergunta para nós, e por que Deus não fez a gente ficar evoluindo somente no plano espiritual dos desencarnados? Porque tem um processo aí. Deus cria dois sistemas ou dois princípios, o espiritual e o material. E um auxilia o outro a evoluir. Nós, espíritos, seres inteligentes do universo, auxiliamos a matéria a evoluir. Veja a matéria do nosso corpo. Comparemos com os seres primitivos aqui no planeta Terra. No tempo das cavernas, nos homens diversos que foram classificados pela ciência, corpos completamente diferenciados. E hoje estamos com esses corpos lindos e maravilhosos, né? Por quê? Porque nós já evoluímos a tal ponto que a matéria que nos envolve também vai evoluindo. Por isso que é necessário que nós venhamos, encarnemos num corpo novo para fazer de novo. Aí a pessoa pergunta, quer dizer que eu tenho um espírito? Não, nós não temos espíritos. Nós somos o próprio espírito, antigo, bem velho. Não é essa a idade que a gente dá ao nosso corpo. Tem pessoas que têm vergonha de dizer a idade, porque pensa que está dizendo a idade do espírito, e não é. Nascida. Aí eu digo assim, espírita, seja homem ou mulher, não tem problema de dizer a idade. Porque quando perguntaram assim, que anos você tem? Não sei. Meu pai é quem sabe, meu criador, milhões e milhões de anos. Agora, essa indumentária física atualmente, quanto tempo que você está utilizando? Aí cada um, estou utilizando há 20, há 30, há 40, 50, 60. E olha que a evolução é tal que hoje já se passa do 100. Na matéria, já pensaram nisso? São possibilidades que a vida está nos oferecendo. Para quê? Para que nós possamos continuar aprendendo. Reencarnação. Em torno do sexo. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? E o que é que eles respondem? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Espírito, ser inteligente do universo, centelha divina, não tem sexo nem masculino e nem feminino. Quando nós tratamos o sexo, estamos tratando biologicamente. Foi fazer a ressonância. A ressonância deu o quê? É menino ou menina, porque a conformação física está estabelecida geneticamente. Aí diz, vai nascer num corpo físico masculino, vai nascer num corpo físico feminino. Quem? O espírito.
Porque se tivéssemos sexo determinado no espírito, nós não viveríamos mudando de polo, do masculino para o feminino. E por que essa necessidade? Para que nós possamos aprender o que a natureza nos ensina. Começa lá no reino animal. Animais que já são de dupla condição, já trazem uma conformação e outra. Animais que autorreproduzem-se. Espírito criado simples e ignorante, passando pelo reino animal, vegetal, mineral, até chegar no nominal, para daqui nós alcançarmos o reino angelical, que são os espíritos já purificados, que já chegaram num patamar tal, como é o de Jesus de Nazaré, e se passa a ser responsável por um planeta. Todos nós estamos aqui sob a assistência dele, o Mestre Jesus de Nazaré, que esteve aqui conosco e continua no plano espiritual dos espíritos puros, como nos fala Emmanuel. Existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. E tem mais espíritos evoluídos por aí, pelo universo afora. São os ministros de Deus para nos orientar, para nos ensinar. Então, o Livro dos Espíritos, Emmanuel pega, porque a base das obras de Chico, todas estão embasadas pela codificação, e ele vai mais adiante, foi a questão 200 e a 201. Kardec, o espírito que animou o corpo de um homem, pode animar o de uma mulher, numa nova existência e vice-versa? Foi o que eles responderam? Sim ou não? Sim. Pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e mulheres. Os corpos, todos nós que aqui estamos, temos certeza que a essa altura do campeonato, após 20 séculos da vinda de Jesus ao planeta, já experienciamos os dois polos, para aprender a purificar o que nós necessitamos e alcançar um estado tal de equilíbrio entre o ânimo e o ânima, que é o meio termo do ser integral, do ser angelical, que quando encarnam, para eles tanto faz, porque a experiência é espiritual e já não é a nível tão carnal como no estado em que nós nos encontramos. Então, hoje o indivíduo nasce no corpo masculino para exercer as funções que o corpo são permitido. Amanhã, na próxima encarnação, renasce numa nova conformação para conviver, para aprender, para entender o processo, para viver naquela sociedade a qual muitas vezes houve desrespeito, houve falta de atenção, e o mundo está aí caminhando. E nós aqui estamos também com as necessidades encarnatórias de cada um de nós. Visto que nós saímos há pouco tempo, de um abalo sísmico chamado flagelo destruidor, chamado pandemia, que assolou o mundo inteiro. Para quê? Para que nós, espíritos, pudéssemos dar uma chacoalhada, se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, como eu estou fazendo, o que eu preciso fazer para melhorar. Ainda hoje eu estava em sala de aula, que é a minha profissão nesta encarnação, e eu dizia para os novos que estão chegando, nós estamos aqui. Aí um aluno disse assim, graças a Deus, professor, nós estamos aqui. Eu disse, se nós estamos, é porque ficamos e precisamos fazer mais alguma coisa. Porque quando retornaram ao plano espiritual, milhares e milhões pelo mundo inteiro. Então estão desencarnados, mas já estão se preparando para no futuro voltarem também a novas experiências, que pode ser no masculino ou no feminino, trazendo a conformação física. Questão 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Ou seja, quando é que ele diz quando somos espíritos? Quando estamos desencarnados, o que é que a gente prefere? Olha a resposta. Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de experimentar. Livro dos Espíritos, o carro-chefe da doutrina espírita. Então depende. Então tem espíritos que levam um período imenso reencarnando no polo masculino. Depois desse período ele tem necessidade de passar para outro polo para ir aprender. Aí traz todas as características do espírito, do íntimo,
como ele diz ali, o que é que existe entre os espíritos? Afetividade, atração, amor e simpatia, porque é entre os seres. Razão, sentimento, pensamento contínuo, vontade, livre-arbítrio, isso não está no corpo, não, faz parte de nós, espíritos. Por isso que existem as afinidades entre espíritos, independente do corpo masculino ou feminino que os espíritos estejam utilizando. A casa tratou do tema homossexualidade também, foi que eu vi e assisti lá pelo Instagram. Então a obra, quem tiver interesse, pode comprar, adquirir, tomar emprestado, só não pode levar dos outros, para poder estudar o assunto, que vale a pena. Principalmente para o núcleo familiar, para conhecimento, para vizinho, para todo mundo. Porque é uma visão que nós não sabíamos. Imagine aqueles que não creem na espiritualidade, que tudo se explica pela matéria, como fica em Cida? Fica num beco sem saída. Porque tem aqueles, cada um tem o direito de crer naquilo que deseja, é o livre-arbítrio de cada um de nós. Mas nós já estamos aqui, numa escola espiritualista, voltado para a doutrina espírita, com esses conhecimentos todos. E nessa obra ele continua trazendo um comentário de Allan Kardec. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Então, aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Aquele que nascesse muitas vezes como mulher, só saberia o que sabem as mulheres, a depender da sociedade. E hoje, graças a Deus, num casal, nós vemos homens e mulheres irem fazer um curso para tomar conta do filho. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Às vezes a esposa está empregada, o marido está desempregado, mas tem um filho para tomar conta. E não tem que pagar uma pessoa. Então o homem adquire esse papel, porque muitas vezes já traz a experiência do passado, do carinho, do cuidado, principalmente quando é filho. Então começa a aclarar nossas ideias, começa a aclarar a psicologia, a psiquiatria, o emocional, o mental. Porque ele diz, a doutrina não veio para substituir coisa alguma. Veio para clarear todas as ciências que aí já estavam estabelecidas. Então, a obra O Livro dos Espíritos, toda a casa espírita estuda, que é por aqui que a gente começa a aprender o que é a vida e saber quem somos nós e o que é que nós estamos fazendo aqui. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo o quê? Educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação. Porque para nós é através do relacionamento sexual que o corpo se forma para que nós pudéssemos aqui estar. Alguns de nós, nossos pais já não estão mais aqui encarnados, né? Já retornaram, mas foram dois espíritos que se candidataram por necessidade a formar corpos para que nós aqui estivéssemos, assim como está acontecendo hoje com os casais também. Então ele diz ali, ó, na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos das famílias, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Congregação de família. Então, define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente um atributo santo da natureza. Os animais também se relacionam sexualmente, procriam, mas tem um diferencial. Quando as crias já estão em estado avançado, elas vão embora e os pais continuam, o que é diferente no nosso meio de ser humano. O filho pode ter a idade que for, né? Mas a mãe diz, é filho, é meu bebê, porque o sentimento está ligado e vai muito mais além e continua depois que o indivíduo vai para o plano espiritual, porque os sentimentos nossos não se rompem de maneira nenhuma.
Então, hoje numa situação, amanhã em outra e assim sucessivamente. Até um dia não termos mais a necessidade de reencarnarmos em planeta de provas e expiações, a não ser para auxiliar, para trabalhar. Como muitos missionários estão aí. Ser responsável por uma morada, imagine o papel e o trabalho do mestre de Nazaré, que o Pai confiou o planeta inteiro a ele, e ele diz, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Nenhuma. Ou seja, todos nós vamos evoluir, mudando de polo em determinada situação, para poder aprender e ajudar nessa educação espiritual. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Com certeza, muitos dramas do passado que são vivenciados hoje foi justamente pela falta da responsabilidade, pela falta do discernimento, pela falta do respeito entre si próprio e entre o outro também. O outro indivíduo, o outro espírito, que pode estar numa conformação ou noutra, ou podem estar na mesma conformação. Então a vida vai muito mais além estudando doutrina espírita. A gente começa a se acalmar as nossas emoções, os nossos desesperos, a ver o outro de forma diferenciada, com respeito, com dedicação, com postura, porque o Pai está nos dotando de todas as capacidades idênticas. E o Mestre Jesus não fez diferença entre quem quer que seja que estivesse com ele naquele tempo. Entendendo que se todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Graças a essa lei aí que nos rege, lei de causa e efeito. Então, praticamos, está praticado. Mas a ação vai para lá e a reação volta para cá. Quando fazemos um ato bom, não tenhamos dúvida, o retorno é benéfico também. E o não bom, que se chama de mal, a ausência do bem, também tem retorno. Então, quando começamos a tomar cuidado, a ter respeito, a se subordinar e lembrar que existe uma ação e uma reação, a ter responsabilidade, a vida se torna bem mais segura e tranquila. Para com todos, neste momento, século XXI, o mundo está pedindo respeito. As criaturas estão pedindo respeito e direito de viver de uns para com os outros. Em todos os sentidos falando. Social, religioso, político, sexual, todos os sentidos falando. Porque não dá para viver vigiando os outros. Nós precisamos vigiar nós próprios para que não caiamos em tentação, como diz o Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. Que mais? Aí vem a abadesa Joana de Ângeles, também bastante conhecida nossa, né? Abusos de ontem surgem como limitações de hoje. Desgastes do passado aparecem como carência de agora. Emboscada nos tecidos carnais, o espírito imprime por imperiosa necessidade de crescimento, frustrações e ansiedades, distúrbios e falsas necessidades genésicas nas telas mentais responsáveis pelas aspirações, investidas que o atormentam inexoravelmente. É outro espírito que está ligado a Jesus há muito tempo, a abadesa Joana Angélica, que se apresentava para Divaldo como espírito amigo, que tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, também assinada como espírito amigo, para nós termos ideia do quilate evolutivo desse ser. E visualiza todo o movimento espiritual aqui no Brasil, pelas informações que nós temos de Divaldo, juntamente com o espírito Emmanuel. Emmanuel encarnou e ela continua na equipe fazendo esse trabalho.
E nas suas obras ela traz também. Os abusos que foram praticados ontem pelo Espírito, na realidade de hoje, ele vem como limitações. E a gente não sabia por que fulano é assim, por que fulano é assado, por que está faltando esse crânio, não é castigo de Deus, não. São as ações nossas que retornam de forma limitada para nos ensinar alguma coisa. Mas vai passar, à medida que a gente adentra pelo conhecimento, para que não haja revolta. É preciso haver compreensão, resignação e obediência. A quê? Às leis supremas. Porque Deus não falha, nunca falhou e não pode falhar. E a equipe que vem com Jesus vem justamente nos esclarecer. Desgastes do passado aparecem como carência de agora. Carência afetiva, necessidade de maternidade. Quantas mães estão clamando por ter um filho, não conseguem com vários tratamentos? Pode vir a ser abusos do passado no organismo, que gera determinadas situações, até despertar o sentimento real da maternidade e o querer. Se não está conseguindo agora, pode se preparar, porque na próxima já vai estar. Quantas vezes o desejo é ter e não consegue? Aí juntos o casal resolve, então vamos adotar, vamos. Quando adota, se abre para acolher, o seu chega geneticamente, não é? E assim é a vida. Mas depois que fulano adotou, já tem 3, porque se abriu para as necessidades espirituais. E quantos espíritos estão necessitados, tanto de amparo, de acolhimento, de adoção, como também de reencarnação. E aí a vida nossa passa a ser diferenciada. Tão emboscados, estamos investidos ainda no corpo físico, imprimimos imperiosa necessidade de crescimento, frustrações, ansiedade, distúrbios, falsas necessidades, que tudo isso é vivido nos tempos atuais. Mas, graças a Deus, com a vinda da doutrina, quantos terapeutas estão aí capacitados também, né? Para nos auxiliar nesses conflitos. E da pandemia para cá, está no auge o estresse, a ansiedade, a depressão. Tudo isso fazendo parte do nosso processo educativo agora, porque nós estamos mudando esse mundo aqui dentro. Porque não é o planeta que vai mudar para a gente melhorar, é o contrário. Somos nós que precisamos mudar para habitar um mundo melhor. Vamos adiante. Nesse particular, é urgente o processo de educação mental em relação ao aparelho genésico sublime, santuário de perpetuação da espécie na Terra. Ainda é Joana falando. Nesse quesito particular, da necessidade do reencarne, educação mental em relação ao aparelho genésico. Continuo dizendo, nosso livre-arbítrio ainda é limitado à nossa condição evolutiva. Mas precisamos saber que, por menor que ele seja, nós temos que agir com responsabilidade. Porque a mensagem do Mestre é amar o próximo como a si mesmo, né? Então a gente vê o outro como se fosse nós mesmos. E, na verdade, somos iguais, porque todos somos centelha de Deus. Então, nesse caso, é sublime o santuário de perpetuação da espécie na Terra. É uma outra lei que está no Livro dos Espíritos, que se chama Lei de Reprodução. Então, é através dela que os corpos se formam. E os corpos se formam, no caso do ato sexual, quando homem e mulher oferecem o elemento necessário para que haja fecundação. Havendo fecundação, é possível que tenha um espírito designado para habitar esse corpo que está se formando, nos quais aqueles são chamados pais. É Deus dizendo, olha aí, o espírito está voltando, está chegando. Façam agora o papel de vocês. Que pai e mãe são os primeiros educadores do espírito. Os nossos pais, a nossa mãe, também foram os primeiros a nos educarem. Principalmente a mulher, que já traz no ventre, né? Está bem mais próximo
atrelado ao perispírito, ao pensamento, à emoção, sentimento, razão, começa logo a perceber o ser. E as mães que têm vários filhos também sabem que são diferenciados, muitas vezes, as gestações. Hoje está mais limitado, né? Ninguém só quer ter mesmo um. Quando pergunta, tem mais um? Não, só tem um. Devido às situações e às condições de cada um. Então, todo esse processo tem a ver, porque ele diz, é necessário que a população da Terra receba espíritos. Mas essa energia que nós construímos para formar um corpo físico, ela também pode ser canalizada para qualquer obra de criação. O artista, o pintor, o poeta, o cientista que canaliza seu tempo nas pesquisas, está usando a energia criadora para descobrir uma vacina, para descobrir um medicamento, para melhorar a sociedade, e outros têm prazer em fazer, utilizando a mediunidade muitas vezes, como o Chico a utilizou, como processo de educação espiritual para ele e para todos nós que usamos as obras que ele deixa para cada um de nós. Então, tudo isso é criação. E a reencarnação é apenas um capítulo desse processo pelo qual o espírito passa. Então, ao terminarmos esta encarnação nossa, que não é a primeira e não é a última, porque eles dizem que nós não somos mais simples nem ignorantes. Por que simples? Porque fomos formados, criados todos da mesma condição. Nenhum de nós, espíritos, sabíamos qual é a nossa destinação. Nós vimos falar muito em perfeição, né? Mas a gente ainda não experimenta, não sentiu, não passou ainda. Estamos apenas no segundo degrau da escala evolutiva. Primeiro degrau, mundos primitivos. Segundo, expiações e prova. Terceiro, regeneração. É esse que a gente está falando. É esse que a gente está vislumbrando. Mas enquanto a gente estiver por aqui espiando e provando, muito mais espiando do que provando. A expiação é um banho de luz que a gente está tomando, buscando outros caminhos melhores e mais claros para que a gente possa cumprir com a tarefa pela qual nós aqui nos encontramos. Terminado aqui, retornamos ao plano espiritual, nos unimos ao núcleo familiar, nos reencontramos, fazemos um balanço, levamos um período do outro lado da vida, que também não é determinado, 300, 400, 500, quando está tudo bom por lá, que a gente está no oba-oba, pensa que não vai voltar, os mentores começam a chamar, se prepare que daqui a alguns anos vocês vão, vou voltar, vou reencarnar, mas aqui está tão bom, mas é necessário que assim se faça. E nesse processo todo, nós já aprendemos muita coisa, principalmente essa área, essa parte. Aí alguns que faliram na área da sexualidade, aí pedem uma retenção, não vou me envolver, eu quero ir limitado, porque já fracassei muito. Não é assim, Cida? Quando chega aqui, aí começa a reclamar. O problema todo nosso está aí. Porque a gente acerta no plano espiritual. Mas tem um recurso. Quando nós saímos daqui, nós vamos dormir o corpo, vamos nos desdobrar e estaremos no plano espiritual desencarnado com os nossos mentores. Aí eles chamam para conversar, mas você não pediu, a gente não acertou, que ia dar um tempo, você não ia ter filho por agora, você não ia se relacionar. Lembra daí lá, lembro maravilhoso. Por que essa reclamação? A gente às vezes volta mais aliviado quando o dia amanhece e diz assim, olha, alguém me deu algum conselho bom, porque eu estou indo por outro caminho. De repente a gente vai conhecer a vida, vai conhecer uma doutrina esclarecedora, para que nós possamos botar na nossa vida o melhor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos conceda força, coragem e resignação, para que a gente cumpra com o papel pelo qual nós aqui estamos. Todos nós temos uma tarefa aqui, e a principal é a nossa evolução espiritual. Muita paz. Obrigado. Vou passar para que o nosso companheiro possa nos ouvir. E os nossos companheiros da internet também.
E aí a gente ainda tem alguns minutinhos, depois desse belo trabalho do nosso companheiro Edivaldo, a gente gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Sinalizar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida. O momento é esse. Vamos aproveitar depois dessa bela explanação aqui, né? Pois não, pode falar. O nosso companheiro está aqui perguntando se as famílias são sempre as mesmas, Edivaldo, ou não. O Espírito Joana de Ângeles diz que geralmente nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar. Nós apenas mudamos as posições. Pai, mãe, irmão, tio, avô, aí muda. Hoje é o pai e a mãe que vem, a mãe era o pai, os irmãos vão chegando, os vizinhos. Mas os espíritos, na sua maioria, somos os mesmos. Porque lá no Evangelho está assim, a reencarnação depura os laços familiares. Alguns pensam que corta, que inibe, mas não. Quanto mais a gente reencarna naquele meio, mais a gente vai se afinando com esses espíritos. É como uma decatação do vinho, né? Quanto mais a gente purifica, mais suave fica. Então somos os mesmos. Agora, pode acontecer que um outro espírito tenha necessidade de nascer nesse núcleo, e não será por acaso. Ele vem para quê? Vem para ensinar e vem também para aprender. É aquele que a gente já ouviu dizer aí, poxa, fulano nem parece que é da família, que chamavam de ovelha negra porque dá um trabalho. Então quem é esse? Ele veio a si mesmo, porque deram trabalho a ele no passado e agora ele está cobrando. A gente diz assim, poxa, eu só faço carregar água no cesto, mas não sei o que é que esse menino tem, essa menina tem. Já ouvimos isso? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas é um espírito mais rebelde, porque tem uma causa. Foi acertado tudo no plano espiritual, mas ele ainda não conseguiu vencer. Mas vai conseguir desde a nossa vivência aqui. Bela resposta, né? E fica aí para que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Porque na roda das encarnações a gente veste corpos femininos, masculinos, não é à toa, é por uma necessidade de aprendizado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Raimundo Menezes, pode falar, Rai. Oi. O livro Sexo e a Recessão, ele nos apresenta nos espíritos as partes genitais desproporcionais. E no livro dos espíritos diz que o espírito não tem sexo. Como é que você pode fazer essa proposição para a gente? Ok. A pergunta de Raimundo Menezes, ele faz menção do livro Sexo e Obsessão, em que o autor sinaliza de que vários espíritos se apresentam com os órgãos sexuais desproporcionais, não é isso, Lai? E aí ele vem fazer a alusão ao livro dos espíritos quando é colocado que os espíritos não têm sexo. Ele quer encontrar eu diria assim, um equilíbrio nessa situação. Exatamente. Quando eles dizem que os espíritos não têm sexo, eles estão se referindo à essência espiritual, à centelha divina. Mas essa centelha, por necessidade, convive por muito tempo num corpo, ou seja, do polo masculino ou do feminino, onde o mental aí se estabelece por muito tempo. E essas situações só ocorrem com espíritos ainda medianos, do estado primitivo, expiações e prova, apegado ao corpo. Então, na verdade, é uma grande mentalização, como Joana de Ângeles nos chamou a atenção ali, com o processo mental, que o indivíduo acrisola, alimenta, assim como o indivíduo que desencarna, rico de posses materiais, ele plasma também seu baú debaixo do braço e vai para tudo quanto é lugar com ele. Até um dia ele se dá conta e vê que aquilo é tudo poeira. Faz parte de uma ilusão mental. O mesmo acontece com os órgãos
do corpo perispiritual, porque a força é mental, a força é do espírito. Então, essa composição ainda está muito grosseira, primitiva, porque é do estado do espírito e do corpo perispiritual que também materializa o que a gente pensa. Então, é por isso que ele faz essa comparação. E o livro dos Espíritos, como obra, diz: não tem sexo, a essência é o espírito purificado. Esses perispíritos, eles encarnam ainda com energia sexual, né? O espírito, sim. A pergunta dele é se ainda reencarnam com essa energia sexual. A energia está em nós, espírito. Qualquer que seja o corpo que a gente utiliza, todos nós seremos, muitas vezes nos chamam de co-criadores, né? Porque criador somente Deus o é. Jesus foi convidado a organizar o planeta Terra para que nós depois estivéssemos aqui. Então ele é considerado um co-criador do Pai. Mas ele tem energia, como nós também temos, de criar, de transformar, de remodelar. Então o espírito nasce com a sua energia e pode canalizar para uma energia de criação de corpos, como eu falei antes, ou outras criações mentais, evolutivas. Quando ele terminar essa encarnação, ao invés de estar com um órgão sexual expandido, ele vai estar muito mais sublimado e muito mais equilibrado. Porque a energia faz parte de nós. Tudo é energia. Bem, a gente costuma dizer que o assunto poderia dar pano para manga, né? Fizéssemos vontade, a gente ficaria aqui até umas meia-noite conversando com você, viu, Edivaldo? Vontade não falta. Mas, e aí vale a pena a gente, se possível, buscar a obra, ler, entender um pouco mais, se debruçar sobre ela, porque durante todo esse mês de julho nós falamos sobre vários assuntos que são inerentes à convivência, né, a questão da existência do ser, a necessidade do aprendizado, os múltiplos corpos que a gente veste, né, para o aprendizado com rumo e propósito à evolução, questões de família, pais e filhos, a convivência conjugal, e tudo isso faz parte do nosso processo enquanto evolução espiritual. O aborto, falar da questão das alterações afetivas, são muitos assuntos que valem a pena a gente poder ler, né, buscar entender detalhadamente, porque vai crescer, sem dúvida nenhuma, o nosso processo consciencial do porquê que a gente está aqui, para onde a gente vai, por que é assim, porque a gente tem dificuldade de conviver com algumas pessoas, e tudo isso vai nos auxiliar a evoluirmos, a entendermos o outro, a nos entendermos principalmente, para conseguir conviver melhor. Nossa gratidão ao nosso companheiro, que o Mestre Jesus lhe ilumine sempre e que você possa estar sempre conosco. Agora vamos para o nosso segundo momento. Vamos convidar os nossos companheiros passistas para o momento do passe. Que a gente busque se sentar confortavelmente, elevar os nossos pensamentos e aproveitarmos esse momento. Que os nossos amigos anjos guardiões que estão conosco possam sobremaneira também se utilizarem desse momento em que estamos sendo assistidos para nos energizarmos, para aproveitarmos a energia benéfica desse ambiente e do trabalho do passe magnético.
Senhor da vida, que a vossa bondade se derrame sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, porque no bojo da nossa imperfeição, muitos dos nossos irmãos ainda não sabem o quão grandioso é o vosso amor por todos os seus filhos. Envolve a todos os nossos irmãos de caminhada, para que eles possam despertar para a necessidade do amor maior, do amor universal. Misericórdia, Pai, para todos aqueles que estão sofrendo, que se encontram aflitos e sobrecarregados, para os que estão à mercê da caridade alheia, sobre as marquises da rua, sofrendo frio, sofrendo fome, sem o teto e sem o leito. Entendendo o propósito de reencarnarmos para aprendermos, para nos melhorarmos e evoluirmos. Vibramos e rogamos a vós, para que eles possam despertar, para que possam entender que nada disso é desamor ou punição, é apenas uma necessidade de colhermos os efeitos daquilo que demos causa um dia. Mas certos do vosso amor, da vossa bondade, da vossa misericórdia, sabemos que tudo isso passará, como tudo passa no universo. E agradecidos por esse momento, pela comunhão contigo e com os benfeitores espirituais que dirigem essa casa, agradecemos por mais uma atividade, por mais um momento de esclarecimento e rogamos a vós que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça nessa nossa caminhada. Com a vossa permissão, colocamos um ponto final na nossa atividade da noite de hoje, rogando a vós que nos leve em paz aos nossos lares, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E dessa forma, nós finalizamos a nossa atividade da noite de hoje. Agradecemos a todos pela presença aqui conosco. Muito obrigada.